Mikasa, Gabi Xavier, e chegamos ao fim, ou a segunda parte do fim. Final Season parte 2 de Shingeki no Kyojin acabou com o seu 12º episódio, 87 da contagem geral, e a gente vai comentar tudo o que aconteceu nesse episódio extremamente impactante, com um final estrondoso e, na minha opinião, muito bem feito, dirigido em relação ao que a gente tinha ao mangá, mas também tivemos momentos de flashback, nostalgia, Sasha e muitas cenas fofas antes do caos ser estabelecido. Comentários mais uma vez de anime sem spoilers do mangá, mas já vamos começar com a notícia boa, pelo menos eu acho que é boa. A gente teve confirmação da continuação de Attack on Titan Final Season, parte final de verdade agora. Eu acho que o erro deles foi ter chamado esse negócio de final há 2 anos, porque eu não acho um problema que eles estejam lançando poucos episódios, porque tá saindo todo ano. O problema é que eles foram vendendo que era o final e a galera tá se sentindo enganada, mas enfim. Tirando o nome, gente, vamos esquecer isso. Sobram 9 capítulos para serem adaptados. A confirmação é que isso vai ser exibido na NHK, emissora de TV, portanto devem ser episódios. E eu chutaria aí de 8 a 10, considerando que ainda falta do mangá. 2023 a gente volta para comentar. É claro que não existe nenhuma data ou mês, mesmo temporada prevista para isso acontecer. Quando a gente tiver notícia, comentamos aqui. Mas já vai falando, curtiu a notícia? Preferia filme? Melhor que seja bem animado, tá, gente? Então, um espaço de 1 ano nem é grande coisa. Pelo tempo de espera, todos nós sobreviveremos. Agora, você tem boas expectativas? Me conta aí e já vai falando o que achou desse episódio final também. Outra notícia muito boa é que, em comemoração a este final de segunda parte do final, a gente teve coleção nova lá na lojinha com 3 estampas novas, incluindo, finalmente, como muitos pediram, a estampa da Tropa de Exploração. Na frente, Shingeki no Kyojin, e atrás você vai vestir brasão da tropa. Além disso, tem estampa nova de Jujutsu Kaisen com o maravilhoso Satoru Gojo, e tem também, finalmente, do quarteto de Yu Yu Hakusho, meu anime favorito, e a estampa tá lindíssima. E por enquanto, por tempo muito limitado, a gente tá com uma promoção de 25% off pra coleção Gabi Xavier, usando o cupom Gabi Xavier. Então vai lá, escolhe a sua estampa, utiliza o cupom e paga 25% a menos. Depois me conta o que achou delas também. Esse episódio adaptou o capítulo 123, tinha sido pulado, é o capítulo do flashback. A gente teve algumas referências do Jean, lembrando, da Hanji falando, que já deixavam pistas que eles saíram de Parades e foram pra Marley antes da guerra acontecer. Agora a gente viu isso acontecendo de fato. E também adaptou o restante do capítulo 130 que não tinha sido mostrado ainda. Esse foi um episódio que finalmente voltou um pouquinho pro Eren, não só na primeira metade, com questionamentos e lembranças, a visão da Mikasa em relação a ele, tentando encontrar esse Eren do estrondo naquele Eren que ela idealizava antes, mas também tivemos uma segunda metade do olhar do Eren inclusive afirmando, coisa que a gente não pode ignorar, que tudo isso, independente de onde pode ter começado, está acontecendo pela vontade dele. E o Eren continua sendo uma figura emblemática, mas esse episódio foi recheado de pistas sobre os seus objetivos e o que ele pensa, e a gente vai analisar cada detalhe desse. Como a gente consegue lembrar, no presente a Aliança está num navio indo em direção a um porto seguro, pelo menos é o que eles esperam, que a Kiyomi sugeriu para que eles conseguissem abastecer, colocar o avião no ar, para que aí sim eles conseguissem tentar encontrar o Eren, talvez parar o estrondo, mas eles ainda estão no caminho. Enquanto isso, os colossais estão nadando e chegando na praia. E nesse caminho, a Mikasa começa a se questionar, como eu falei, será que o Eren realmente mudou? Ou será que eu que não enxergava esse Eren que sempre existiu? E ela volta pra esse flashback em Marley, o último momento fofinho que ela teve com o Eren antes dele ir embora. Os próximos encontros dela com o Eren seriam bem ruins, como a gente pode lembrar. A tropa de exploração indo para além das muralhas para tentar uma chance de pacificação, porque a gente viu que existiria um tal comitê pró-eldianos, mas que eles não sabiam exatamente qual era o objetivo, mas quem sabe, além de conhecer o mundo lá fora, eles não pudessem achar uma via pacífica para não usar história, não ficar nesse negócio de descendente dela e todo mundo se matando ao longo de gerações, não seguir plano do Zeke. Será que não existe uma outra alternativa sem guerra, sem estrondo? Eles tentariam. Fora isso, o objetivo, como eu disse, da tropa de exploração, como a Hanji lembrou, é explorar. E é isso que eles vão fazer. Tá a galera toda empolgada, a Sasha, o Connie, falando muralha várias vezes no navio, embora o Jean fale, não fala de muralha, porque eles não podem mostrar que eles são eldianos, demônios, mas a empolgação fica difícil de segurar. Eles acham que o carro é um cavalo que mexe, mesmo a Hanji, que sabe o que é um carro, acha que o carro tem vida, eles vão comprar cenoura pro carro, ficam empolgados com o sabor e a diferença de um sorvete, tem direito à cena do palhaço achando que o Levi era uma criança e o Levi ficando bravo, mas não
podendo fazer nada pra não chamar atenção. E nesse momento a gente vê também a Mikasa e o Armin muito empolgados. É mais uma vez aquela diferença dos dois chegando na praia e vendo que o mundo existia enorme e amplo para além do mar, e o Eren que finalmente chegou para além do oceano. E vocês lembram que nessa cena da praia o Eren já estava com esse semblante com pálpebras caídas, contemplativo, com um peso nas costas, uma dor silenciosa que ele não dizia pra ninguém, e aí ele continua assim, meio distante, pensativo, olhando as coisas e parecendo que não é a primeira vez que ele vê aquilo tudo. E a perspectiva que o Eren já viu não era a fofinha do carro mexendo, do sorvete, da cenoura, não. Ele já viu aquilo tudo pela memória do seu pai, do Kruger, de outras pessoas que viram uma realidade ali de dor, de sofrimento, de crueldade. Então o seu olhar daquele mundo para além das muralhas já era bem mais enviesado. Só que ele não tá falando isso para ninguém. Ele tá distante, ele guarda para si tudo que ele pensa. Tem uma cena muito importante de um garotinho que não é à toa, você já viu esse garotinho, eu vou te lembrar que eu tenho certeza que você que nunca leu o mangá já viu, que ele rouba a bolsa de dinheiro da Sasha, o Levi vê, fala, ó, isso aqui não é seu, só que aí ele chamou atenção pro ladrão. E esse ladrão não era um ladrão qualquer, era um garoto de um povo estrangeiro, inclusive do mesmo povo daquela guerra que Marley, enfim, ganhou no primeiro episódio dessa temporada final. E essas pessoas do povo que perdeu a guerra, se vocês não lembram, era uma guerra pelo controle da península. Então essas pessoas perderam a casa, às vezes inclusive feridas, machucadas pela guerra, e estão ali isoladas em Marley, fora da cidade. Eles são considerados lixos, assim como, quer dizer, quase como os Eldianos. E as pessoas tratando ele como ladrão ainda falam, olha, ele tem que ser morto, tem que esmagar isso, cortar aquilo, pra ele servir de exemplo. Ele é tratado como um lixo, porque pra eles ele é um lixo. Imagina se ele ainda por cima for um Eldiano escondido. E aí pega mais ainda na ferida da galera de Paradis que tá ouvindo aquilo. Porque aqueles que são marlenianos, eles estão com medo de terem Eldianos infiltrados, porque saberíamos mais à frente que existem Eldianos, é claro, fora de Libério, fora do gueto de Paradis, e começou a ter uma política de várias nações de fazer teste de sangue para identificar essas pessoas, para que os Eldianos não fiquem livres. Vendo que aquele garoto poderia ter um destino muito cruel que o Levi certamente não desejou, ele pega o menino, fala que é da família e eles saem correndo, disfarçando, não deixando muitas explicações pra lá, para que o menino não seja condenado. E ele acaba fugindo com a bolsinha de dinheiro, que não seria um grande problema, porque é um trocadinho que os Azumabito deram pra eles. O garoto feliz, claramente grato, com lágrimas nos olhos, vai embora. Mas ele precisava do dinheiro, então levou mesmo assim. E aí eles vão pra reunião com a Kiyomi, explicam essa questão do comitê Eldiano, como eu falei pra vocês, mas a Kiyomi já fala ali que, olha, não guarde tantas expectativas. A Randy sabe que é perigoso, que é difícil, inclusive porque eles sequer, mais uma vez, sabiam qual era o intuito desse comitê, mas a esperança ficava. Será que não existe uma outra forma, uma outra rota? Isso eles iriam tentar, e eles tentam no dia seguinte. No meio da reunião, a Mikasa percebe que o Eren tá sumido e ela vai atrás dele e o encontra. Tem umas diferenças geográficas um pouquinho na ambientação que o anime construiu, que eu achei interessante, porque eles fizeram adaptações, mas encontra o Eren olhando no topo de um morrinho assim, pro pessoal, os refugiados do mesmo povo daquele garoto. E antes de eu falar das cenas fofas, da galera bebendo, da Sasha vomitando, quero lembrar vocês de novo que vocês já viram esse garoto, sim. Sabe quando o Eren perde a cabeça e antes de entrar nos caminhos, ele tem um bando de flash de memórias? Tem um garoto que muita gente na época jurou por Deus que era o Grisha pequeno e não era. Era esse. Veja a comparação. Essa é a memória. E esse é o garoto. O garoto que a gente não sabe nome, que a gente só sabe que veio de uma outra nação. Nação essa que, pela situação em que se encontra, o Eren acabou, de alguma forma, enxergando similaridades. Quando a Mikasa o encontra, ele tá olhando para aquele garoto e para todas aquelas barracas de refugiados, chorando. Mikasa pergunta, e olha detalhe importante, aconteceu alguma coisa? E ele fala, ainda não. Ele não é o cara que tem memórias que vai e vem e vão de lá pra cá por causa de várias questões nos caminhos? Pensa aí. Nesse momento tem um diálogo muito importante também entre Eren e Mikasa, diálogo esse que a Mikasa acredita que se ela tivesse respondido diferente, talvez as coisas poderiam ter caminhado para outro rumo, ou pelo menos ela tem essa esperança ou arrependimento, porque nessa hora o Eren pergunta pra ela do nada, Mikasa, por que você se importa comigo? É porque eu te salvei lá atrás, ou é porque a gente é família, ou... E a Mikasa fica muito nervosa, um nervosismo que ficou bem mais claro no anime, e ela não consegue responder outra coisa do que família.
ela não diz, não se declara, e a gente sabe, o sentimento da Mikasa pelo Eren sempre foi muito claro desde o início, ela já se declarou pra ele na segunda temporada, nunca existiu um romance realmente acontecendo, mas ali ela simplesmente responde que era família e chega o senhorzinho da família, provavelmente daquele garoto, oferecendo uma bebida e o Eren dá um sorrisinho e fala, ele tá nos fazendo um convite. O Eren entende aquela situação e mais de uma vez, ao se relacionar com esse povo, nessas cenas da barraca, parece que o Eren está confortável com tudo que tá acontecendo, como se ele não tivesse nenhuma desconfiança, o que seria natural, já que eles nunca tiveram naquela terra, eles não conhecem ninguém daquele povo ou de qualquer outro, e eles são iscas, especialmente ele, Eren, é uma isca valiosíssima pra qualquer um. Chegando numa boa hora, na hora ideal, como o próprio Eren diz, vem Jean, Connie, Sasha, Armin, todos eles vão aceitar o convite, levados muito pelo Eren pra barraca desse povo, e eles servem um monte de bebida que o Eren é o primeiro que, mais uma vez, não tem desconfiança, bebe tranquilamente, sorri, já começa a ficar corado, e no embalo dele, todos vão beber. A cena, somada à trilha sonora, tudo isso no anime também ficou muito mais fofo, muito mais nostálgico, as luzes douradas, deu uma aura de sonho e uma aura de fantasia. Quem sabe tudo não podia ter ficado exatamente assim, mas é claro que a gente termina no caos, no sofrimento, na dor e coisas ruins acontecendo o tempo todo. Mas em algum momento, essa galera se abraçou, bebeu, comemorou. Esse é o flashback que o Jean, a memória que o Jean resgata quando diz eu não posso deixar o estrondo acontecer. É isso que a Hanji quis dizer quando falou não posso mais ignorar o mundo lá fora. Existem pessoas que, como o Eren falou, são vítimas da guerra, que perderam suas casas, que sofrem pelas ambições e pelos feitos dos outros, assim como eles sofreram. Pensa no mundo real, tem uma pessoa no nosso país, aqui na América do Sul, que tem que se preocupar todo dia se vai conseguir ter comida para sobreviver e manter os seus filhos vivos, e você acha que essa pessoa vai estar se preocupando com a guerra lá do outro lado do mundo? Não, a pessoa tem um problema aqui, emergencial. No mundo de Shingeki no Kyojin é a mesma coisa. Existem povos que estão lidando com fome, com miséria, com maldades que fazem com eles, independente de parades, e essas pessoas também estariam no caminho do estrondo. E aí fica aquela dúvida, né? O Eren também viu isso, o Eren também se emocionou, talvez, ao pensar nisso também. E ele esteve naquela barraca, ele dormiu bêbado de tanto que se divertiu, e mesmo assim, ele prosseguiu como prosseguiu. Ele falou pra Mikasa, ainda não tinha acontecido nada. No outro dia, foi finalmente a reunião no fórum, a chance deles terem alguma saída diplomática pela paz. Só que como a gente vê naquele fórum, com poucas pessoas, são representantes de nações, certamente, mas não são o mundo todo, mas são as pessoas que têm voz, e o cara que tá falando em prol de Eldia, ele fala em prol dos eldianos de fora da ilha. Porque assim é muito mais fácil. Imagina uma história de ódio em que várias nações ou grandes nações estão se matando e existem vários papéis que são considerados vilões ou impuros ou sujos que merecem morrer. Para você salvar um grupo, ou no caso dele, sei lá, para tentar salvar os eldianos, ele precisa estabelecer um vilão. Aí, muito mais fácil, fizeram o quê? Estabeleceram os eldianos de Parades como os vilões. Não são sempre eles os considerados piores demônios? Não era essa a mensagem que a Gabi e tantos eldianos dentro de Marley aprenderam? Então, esse era o discurso, um discurso que não serviria de nada para eles de Parades, porque para eles eram um bode expiatório. A chance de diplomacia, pelo menos com esse grupo, foi embora. E este foi o último dia que eles viram Eren, porque Mikasa, durante a reunião, viu Eren indo embora. Para quem tinha dúvida de como Eren foi para Marley, como eles se separaram, foi nesse instante. E foi depois dessa separação que o Eren mandou a carta, explicou seus planos, mostrou aparentemente que ele estaria linkado, né, alinhado com o Zeke. O único que sabia, os únicos que sabiam que isso não era verdade, era Floch e Historia, como a gente também viu nesse episódio. E fica o questionamento da Mikasa pra vocês. Será que existia mesmo outro caminho? E será que ela poderia ter mudado alguma coisa por causa daquele diálogo? A outra metade do episódio nos mostrou o pensamento e como o Eren concluiu ou seguiu com as suas ações. Ele começa dizendo quando tudo isso começou, e tem várias fumaças passando, como se a gente estivesse dentro da sua mente agora, porque ele tá no meio da fumaça, como a gente sabe, né? Foi com os porcos, ou seja, foi lá na origem dos titãs, foi com a Ymir que isso começou, foi com o Grisha, foi quando ele e Eren nasceu? Não. Na verdade, independente do que houve, ele se move pela própria vontade. É a vontade dele que faz ele avançar.
E é isso que ele diz nesse episódio. E a gente vê um momento que aconteceu na inauguração da ferrovia de Parades, também há uns 10 meses antes deles irem pra Marley, tá? Que isso fique claro. Em que ele encontrou Yelena através do intermédio do Flock. E com a Yelena, ele ouviu o plano do Zeke, fingiu concordar e depois ele abriu pro Flock porque ele precisava daquela pessoa que fizesse o trabalho sujo pra ele em Parades, que fizesse as coisas acontecerem. Ah, ficou claro também que o Eren sabia do plano do vinho desde então. Ali, ele fala pro Flock que ele queria destruir, não, que ele ia acabar com todos os inimigos do outro lado do mundo. E isso impressiona o Flock, não é tão difícil a gente entender se lembrarmos que o Flock lá atrás, ele falou sobre o Irving na época, mas disse que pra salvá-los, eles precisavam de um demônio. E ali o Eren estava incorporando, basicamente, o demônio, vingativo, com ódio, sem pensar, sem olhar pra trás. É isso que ele prometeu pro Flock, e é isso que o Flock defendeu até então. Com a Historia, a gente viu que o Eren também se abriu. O Eren e a Historia, eles tiveram um vínculo desde o arco político, em que eles salvaram a Historia, coisa que ela lembra, que ela referencia também nesse episódio. E eles se identificaram como pessoas que muitas vezes tinham um poder ou um uso atribuído a eles, independente da sua própria vontade. Eles se sentiam pessoas ruins muitas vezes, e um foi necessário para o outro sair daquele buraco. Mas independente de qualquer coisa, talvez por causa disso, nesse momento, e também porque a Historia estava envolvida em planos da polícia militar de ser utilizada como aquela que tomaria o Titã do Zeke, o Eren abriu os planos pra ela, falando: olha, a polícia militar, o exército tá querendo te usar, fazer você engolir o Titã bestial do Zeke e os seus filhos daí pra frente ficarem um matando o outro pra continuar com essa sucessão e controle do estrondo aqui em Parades, e ele não concorda com isso. A Historia, como eu disse, já era grata de ter sobrevivido lá atrás por causa deles e estava disposta a se sacrificar também, assim como o Eren se sacrificava de outra forma, mas o Eren não aceita. Ele disse que não aceita mais ninguém ficar passando de filho comendo o pai, etc, porque pra ele isso não tá certo. Pelo menos é esse o discurso que ele fala pra Historia. E pra ela, assim como pro Flock, ele abriu que sim, ele destruiria o mundo todo, coisa que no caso da Historia ela não concorda, porque ela fala: Eren, lá fora tem pessoas inocentes que não vão ter nem ideia do porquê estão morrendo, assim como foi com a sua mãe. Você não pode fazer isso. E segundo o Eren, neste momento, o que ele diz é que só assim que o ciclo de ódio acabaria. O raciocínio nessa frase solta do Eren é: o ódio não existe se você mata todos que odeiam, o que é uma falácia, porque como a gente viu, só se ficasse o pessoal em Parades ainda existiria ódio e brigas e guerras internas. Eldianos sempre brigaram contra Eldianos. Basicamente, Irving e Pixie já fizeram referências a isso, de que enquanto existir ser humano, vai existir esse tipo de guerra, porque parece que faz parte da humanidade. Enfim, ele disse que vai seguir com esse plano, independente de qualquer coisa. Se a Historia não conseguir lidar bem com isso, ele pode apagar a memória dela. E a gente vai ter um pouquinho intercalado com isso um flashback com o Zeke também, mas eu vou finalizar o da Historia e logo a gente passa pro flashback dos irmãos, porque tem informação importante também. Aqui, nesse diálogo com a Historia, no mesmo dia, a Historia sugere pro Eren: e se eu tiver um bebê? Aqui fica claro que o plano de ter um bebê era justamente para tentar frear esse plano da polícia militar de usar ela como a portadora de um titã. Foi só por isso que a polícia manteve o Zeke Yeager e não deu o Zeke de comer pra Historia logo que ele chegou. Ele acabou sendo uma peça indesejada para o plano de utilizar a coordenada, porque sem ele não dava certo. A única outra pessoa com sangue real estava grávida e eles não sabiam se ela resistiria a uma transformação nesse estado. O plano surgiu daí, do Eren dizer o que ia fazer, de não aceitar a Historia ser uma peça nesse jogo, e ela sugeriu essa ideia. O que a gente sabe até agora do anime depois disso é que ela foi atrás da pessoa, do fazendeiro, do cara da infância que inclusive fez bullying com ela, teve o bebê, e por isso talvez que a gente enxergue as razões da Historia depois grávida aparecer infeliz e triste, ciente pelo que a gente sabe de tudo o que ia acontecer com o mundo e que ela não concordava exatamente. Em retrospectiva, numa linha temporal, Eren saiu da reunião do fórum lá, do comitê de paz, que era paz só pra alguns, abandonou os amigos voltaram pra Parades, ele ficou lá, se infiltrou como Eldiano, foi pra guerra e arrancou a própria perna, pedaço da própria perna, e furou o próprio olho. Como a gente sabe, o controle de transformação dele tava muito mais impecável, e ele não se transformou a partir desses ferimentos, ainda que ferimentos graves, e ele não se regenerou enquanto ele não quis se regenerar. Foi infiltrado, conversava com o Zeke escondido, e em uma dessas conversas
conversas, mais uma vez nós vemos os irmãos conversando, o Zeke jogando a bolinha com ele mesmo, que eu acho muito simbólico, que é o Zeke trocando as suas ideias, os seus planos com ele mesmo. Ele não tinha um parceiro, o Eren jamais foi um parceiro dele, por mais que ele achasse que sim. E ali, o Eren estava questionando sobre os Ackerman, ou mais especificamente, sobre a Mikasa. O que a gente sabia dos Ackerman dentro das muralhas era aquele rolo de que eles despertavam seu poder, estavam sempre vinculados a outra pessoa. Marley, a ciência de Marley não era tão conhecedora dos Ackerman, mas o que o Zeke diz é que essa história aí que o Eren estava perguntando de dor de cabeça, de seguir um líder e só seguir porque é do sangue, não. O Tonks Saver nunca teve nada disso nas pesquisas, eu acho que isso aí é furada. Você quer saber se aquela menina te segue por causa do sangue, né? Não. Eu acho que tem uma explicação mais simples, Eren. Ela gosta de você. Já existiu o guia de personagens em que o Isayama, em entrevista, na verdade, fala sobre esse vínculo de um Ackerman com um líder. Não que aquilo fosse definitivo para obedecer como um fantoche, mas ele cita, inclusive, o vínculo do Levi com o Irving, mas talvez fossem coincidências que aconteceram de Kenny com o Uri, da Mikasa com o Eren, e não uma regra estabelecida pelo sangue. Fosse o que fosse, a explicação da dor de cabeça da Mikasa não era aquilo que o Eren falou pra ela. Agora a gente viu que aquela conversa era lorota, em que ele bateu no Armin, falou atrocidades pra Mikasa, dizendo que o Zeke contou pra ele. Não. Aqui a gente vê a prova de que o Zeke falou que isso era balela, que a menina só gostava dele. E Eren, como é que você vai responder esse amor? E o Eren deixa claro. Como assim? Eu vou morrer daqui a no máximo 4 anos. Ele pensa nos amigos dele, fica bem claro quem são as pessoas que o Eren mais quer proteger, e o que ele mais desejava é que todos vivessem felizes. Isso é uma motivação que existia no Eren no passado e provavelmente existe no Eren até hoje. Até porque esse pensamento, esse flashback apareceu na metade do episódio em que estamos presenciando a cabeça do Eren, e isso é importante. Nesse episódio a gente teve 2 momentos em que a gente viu o Eren pensando ou questionando os sentimentos da Mikasa sobre ele, novamente nas 2 narrativas, nos 2 pontos de vista que a gente acompanha, e a demonstração de que, independente de qualquer questionamento sobre isso, ou sobre o quanto ele tinha empatia ou não de alguns outros povos fora de Parades, mesmo assim, ele resolveu continuar, como ele mesmo disse, porque era isso que ele queria fazer. E aí a gente vê finalmente a cena do estrondo, do comecinho do que seria o estrondo. Eles nadaram e chegaram nas praias na costa de Marley, em que as maiores forças das nações estavam presentes. Caso vocês queiram lembrar como é que eles sabiam que o estrondo estava chegando, se eles nem acreditaram no pai da Anne ou nos Eldianos que falaram: recebi aqui ó o podcast do Eren Yeager. O que aconteceu foi que alguns dirigíveis fugiram de Parades após o estrondo. Magaf e a Pik viram isso no céu e eles falaram com um atraso, com certeza, mas falaram do estrondo que estava chegando, e ali estava. Pelo que disseram, eles reuniram canhões, a maior força que a humanidade teria. Se eles não conseguissem combater esses colossais, a humanidade estava perdida. E se for essa a verdade, a humanidade está perdida. Porque o que acontece é um desastre, é um massacre. Os colossais, eles vieram nadando e eles mataram muitas vezes só passando, porque eles liberavam vapor, porque eles estavam perto da superfície e o vapor deles é muito quente. Queimou, acabou com a carne de alguns desses soldados e os outros foram mortos por navios que, pulavam com as ondas. Foi um massacre que o pessoal em terra ficou chocado. Tentaram ainda jogar alguns canhões, mas quando viram que os colossais não podiam ser parados, porque são titãs, tem um ponto fraco muito específico e são dezenas de milhares, eles começaram a fugir. Imagina, fugir a pé, é claro que isso não vai ser muito eficaz, mas imagina o desespero. A música de Shingeki no Kyojin, a música de Attack on Titan, o principal tema da primeira temporada, subindo, e uma cena que era de destruição, de apocalipse mesmo acontecendo, e eu fiquei arrepiada, de medo mesmo, e pensando ali, olhando os colossais daquele jeito. E é uma animação que com certeza foi muito, muito trabalhosa, muito desafiadora pro estúdio. São vários colossais, tem rostos diferentes, inclusive, em várias posições, enquadramentos, e eu achei sensacional. Contra todas as expectativas, contra todas as piadas, eu achei esse começo de demonstração de todo o caos e violência do estrondo realmente impactante, com direito da visão de frente do Titã do Eren, a nova versão de Titã de ataque combado com o Titã fundador, muito mais assustador que qualquer versão de Eren Yeager Titã. O que você achou dessa versão? Porque enquanto ele chegava junto dos colossais e os soldados o reconheciam, na sua cabeça, pelo que a gente viu, estava o momento que tudo começou. Quando ele decidiu começar a sua vingança no dia que sua mãe foi morta, e hoje, o dia em que ele realmente começou a destruir todos os seus inimigos. Sabe essa imagem? É a última que a gente viu naquele momento em que o Eren recebeu um backup no dia que ele beijou a mão da Historia. Ele viu, pelo menos, até aí. E foi um belo, triste final de temporada, quer dizer, final de segunda parte de temporada e a promessa de uma continuação e aí sim, finalização
no ano que vem. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desse episódio. Aproveitem a promoção de 25%, cupom Gabi Xavier no link aqui embaixo. Corre que é por tempo limitado. Logo a gente volta com comentários a mais. Já vai dizendo se você tem esperanças de mudanças com esses episódios no ano que vem. E conteúdos extras eu sempre solto em @xGabiXavier nas redes sociais, então me siga lá também. Tchau, gente!